Olá, queridos amigos. Eu me chamo Patrícia Diniz, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem nesse momento através do canal do YouTube do CI. Que Jesus, através das reflexões de hoje, traga esclarecimento, paz, conforto a todos os corações. O tema do mês de novembro é A Terra a Caminho da Luz. E hoje, a Meira Nascimento, também tarefeira da casa, vai conversar conosco a respeito do tema Felicidade, Ilusão ou Realidade? Mas antes, então, de passar a palavra para Miriam, faremos a leitura de uma página inicial e a prece. A página é do livro Inspiração, lição 17, e se chama Examinando a Felicidade. Foi ditada pelo Espírito de Emmanuel. Examinando a felicidade. Do egoísmo ao amor, vemos desdobrar-se a velha escala de sombra e luz em que se graduam as forças negativas e positivas da felicidade, qual é conhecida no campo terrestre. Entre as forças negativas, observamos aquele que exige. Entre as forças positivas, reparamos aquele que renuncia a si mesmo na exaltação do bem de todos. O primeiro busca acumular valores para si próprio. O segundo espalha os valores recebidos. No egoísmo, temos paralisada a corrente da vida, gerando a treva. No amor, possuímos o movimento divino dessa mesma vida em seu fluxo e refluxo de talentos sublimes, ascendendo a claridade suscetível de conduzir-nos à imortalidade vitoriosa. É por isso que a felicidade dos corações, que reclamam exclusivamente para si, permanece envenenada pelo tédio infalível, a corromper-lhe todas as alegrias, de vez que o homem, isolado no cárcere da ociosidade e da ambição, cria para si mesmo o desalento e o cansaço, como que sufocado pelas energias sem proveito de que se cerca displicente. Por essa razão, a felicidade das almas que a dividem com os semelhantes é o júbilo crescente daqueles que descobrem a comunhão com Deus, sempre mais rica de bênçãos, à medida que as bênçãos de paz e luz se lhes fluem das mãos incansáveis e generosas. Não te guardes na atitude infeliz da criatura que deseja ser amada, permanentemente detida entre os muros da discórdia e do ciúme, da insatisfação e do desespero, mas aprendamos com Cristo a amar sempre, sem o propósito de qualquer retribuição, porque renunciando em benefício dos outros e servindo constantemente, ainda mesmo na cruz, seguiremos com Ele ao encontro da felicidade incorruptível e eterna. Vamos orar. Jesus, nosso mestre e guia, nosso exemplo maior de bondade, de amor, de sabedoria. Agradecemos este momento em que podemos refletir acerca de seus ensinamentos. Quando podemos, Senhor, entender o que nos trará a real felicidade. Ó Mestre, nos auxilie nessa difícil jornada de burilamento do nosso próprio espírito, que entendamos como chegar a essa felicidade que nos traz paz, que nos traz tranquilidade e que nos traz luz. Que a sua assistência e da espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, que tanto nos auxilia, nos ajude a trazer para os nossos lares, para o nosso coração, esses sentimentos de amor, de compaixão, de solidariedade, que vai nos fazer chegar até Ti, Senhor. Que a Sua luz ilumine cada lar, neste momento,
de paz e de reflexão. A tudo te agradecemos, Senhor. Graças a Deus. E nesse instante, passamos então a palavra a Miriam Nascimento. Olá, meus amigos. Todos sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Irmã Rosa, nesse espaço virtual. Que Jesus possa estar sempre nos nossos corações e que nós possamos estar com os nossos corações abertos para essa mensagem de hoje. O nosso tema do mês, que vem trazendo caminhos iluminados, que nos apontam a esperança, o conhecimento, o processo de conhecer a si mesmo. É um convite sempre muito amoroso do Mestre Jesus, por intermédio de tantos emissários que através da doutrina espírita também compartilham conosco mensagens tão bacanas, tão inspiradoras, sobre a maior ordem divina, a ordem de amor de Deus. E a pergunta que trazemos hoje é se a felicidade é uma ilusão ou uma realidade. Eu peço licença para compartilhar com vocês uma história que é uma história popular, que traz como principal personagem o Olavo Bilac. Nós não sabemos exatamente se realmente é ele, mas essa história é uma história bem conhecida. E essa história conta que certa vez um grande amigo do poeta, do Olavo Bilac, era dono de muitas fazendas, de muitos locais, e ele então resolveu vender a sua propriedade. Então diz a história que de fato aquele sítio que ele queria vender dava muito trabalho para ele, estava muito desgostoso, ele já não enxergava naquele local um lugar prazeroso, ele só via defeitos, dava muito trabalho. E ele precisava vender. Como vender algo que nem ele gosta de estar, que nem ele considera bom? Então ele pensou num amigo, que era um poeta, que saberia escrever maravilhosamente bem. E assim, então ele pediu para Olavo Bilac escrever um anúncio para que ele pudesse fazer a venda. E assim disse então o anúncio escrito por Olavo Bilac. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas em um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila de tardes. Na varanda, meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. E para a surpresa de Olavo Bilac, ele disse: nem pensei mais nisso. Porque quando ele falou, quando eu li o anúncio, eu mesmo me apaixonei por esse sítio. Eu mesmo tive vontade de ficar nesse lugar. Essa história nos mostra como o nosso olhar muitas vezes está contaminado pela nossa falta de reflexão, de percepção, do olhar real do que é a felicidade. Jesus, quando traz esse tema da felicidade, junto a corações tão endurecidos, tão desesperançosos, ele vai dizer que a felicidade não é deste mundo. Este mundo onde nós habitamos, reencarnamos, por uma necessidade do espírito, estar aqui encarnado, ele tem algumas características. E aí, por isso, quando Jesus começa a afirmar que a felicidade não é deste mundo, nós já desejamos, então, ir para esse mundo melhor, esse mundo onde Jesus está dizendo onde é que está essa tal dessa felicidade. Então, Allan Kardec, ele vem trazer no Evangelho segundo o Espiritismo essa reflexão sobre a felicidade, mas primeiro ele traz essa ideia do mundo onde vivemos. Um mundo de provas e expiações, essa característica deste mundo em especial, sempre trazendo a ideia de outros mundos, uma criação divina que transcende ao nosso planeta, que vai por todo o universo, abrigando vários mundos, vários espíritos, em várias situações de crescimento, de experiência.
E aí a característica desse mundo em que vivemos, nós sabemos, que conhecemos, né? Ele fala até da classificação, que não é uma classificação assim, olha, aqui tem uma tabela, né? Aqui mundo de provas e expiações, agora a gente vira a tabela para o mundo de regeneração, ou do primitivo antes lá do mundo de provas e expiações. Há uma linha muito tênue, muitas vezes o mundo que está sendo habitado, ele tem características um pouco mais, né? Às vezes da predominância do mal, às vezes do bem, às vezes há um equilíbrio. E no mundo de provas e expiações, a característica é ainda da predominância do mal. Já vimos em outros encontros que o mal, Kardec vai afirmar, é a ausência do bem. O mal não foi criado por Deus, né? É a ausência do bem. É como se nós estivéssemos em um lugar escuro e ali acendêssemos a luz de repente. Então a luz, na verdade, a escuridão, ela existe porque não existe a luz. Na medida em que a luz surge, né, está ali, tudo pode ser visto, tudo pode ser enxergado realmente como é. Então, esse mundo onde ainda prevalecem dores, onde ainda prevalecem escolhas equivocadas, ainda estamos aqui num investimento muito grande como espíritos na reparação de equívocos do passado, nos prontificando a passar por provas, né? Provas que vêm trazer para nós novas experiências, novo aprendizado, até mesmo para fortalecer aquelas virtudes que nós já estamos em processo de conquista, a virtude que já está como germe dentro de nós e que a cada momento vai sendo revelada, vai sendo fortalecida. Quando Kardec fecha, então, esse pensamento, né, nos situando nessa condição, ele não deixa de dizer da evolução, em outros mundos, em que já passaram por essa etapa, já o bem começa a prevalecer sobre o mal, né? Ali vão compartilhar espíritos que já têm uma consciência maior, e que todos nós vamos passar por esse momento. Aliás, estamos passando constantemente por essas mudanças. E aí, dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma instrução, né, dos Espíritos que vai falar lá no capítulo 5, no item 20, justamente sobre a felicidade não é deste mundo. Que quem vem trazendo para nós é Francisco Madeleine, né? Que é uma instrução do Espírito que vem mostrar para nós, vem justamente nos fazer pensar, né? Ele vai falar na instrução a felicidade não é deste mundo, lá no item 20, ele vai dizer, vai nos questionar, vai trazer algumas falas que nós nos identificamos, né? Ele diz assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Olha que interessante, né? Em todas as posições sociais. Meus caros filhos, isso é prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade. E digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições, tão desejadas por quanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente das situações em que se encontram. Então nós percebemos que quando ele traz esse cenário em que muitas vezes nós associamos a felicidade a uma estabilidade, a estabilidade da saúde, a estabilidade de estarmos com as nossas conquistas materiais, que nos dá segurança, a certeza de que as nossas contas vão estar pagas no final do mês, de que nós temos onde morar, de que nós temos a nossa família segura e também sem passar necessidade, a possibilidade de podermos viajar, de podermos comprar aquilo que nós desejamos, que nós entendemos que é necessário para nosso bem-estar, né? E a felicidade, ela é
ainda nessa visão nossa humana, uma referência muito concreta dessas conquistas, né? Tanto que na ausência delas, nós nos sentimos extremamente infelizes. Mas por que ele diz ali, então, que isso acontece em todas as classes sociais, até em quem tem uma beleza física dentro do padrão da sociedade aceitável, admirável, se diz infeliz? Por que mesmo as pessoas que têm todo o conforto, né, toda a condição financeira, muitas vezes se declaram infelizes? Isso até recentemente, algumas universidades, né, que sempre trazem algumas pesquisas comportamentais, elas trazem isso, né, que muitas vezes essas pessoas, inclusive, que têm uma situação financeira muito boa, que têm a fama, que têm o poder, que têm de alguma forma, elas são inclusive referência. Hoje nós podemos dizer, na linguagem atual, tem muitos seguidores, né? E que lá no refúgio do seu lar, no refúgio do seu eu, elas se encontram infelizes, às vezes entrando num processo depressivo, realmente até num processo, às vezes, de autodestruição, de profunda infelicidade. E a pesquisa diz que é justamente o medo de perder isso tudo, é uma angústia gerada. Então, aqueles que não têm geram uma angústia dentro de si, porque não possuem algo que eles acham, né, que é algo que é necessário para se manter a felicidade. E aqueles que possuem têm medo de perder, porque Kardec vai falar dessa felicidade efêmera. Efêmera é piscou, passou. Então, aquilo que nos é mais estável, que nos traz equilíbrio, que nos traz paz, é algo seguro realmente, é algo mais próximo da realidade. Aquilo que nós criamos expectativas e que muitas vezes, né, passa assim, a gente investe tudo naquilo, seja numa pessoa, num relacionamento, seja num bem material, e a gente criou uma expectativa e aquilo ali não se cumpriu dentro do que a gente desejava. E então gera, né, toda aquela frustração. Então, nesse caso, como Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles diz, só se desilude quem se ilude. Então, muitas vezes, nesse processo, nós é que formatamos, né, criamos essas expectativas, determinamos como padrão de felicidade o alcance de determinadas questões. Mas estamos, muitas vezes, ainda mergulhados no vício da reclamação. Sempre insatisfeitos, sempre reclamando, né? Sempre buscando algo para superar algo que parece estar ainda incompleto, vazio. As nossas metas, elas vão sempre aumentando no sentido de tentar realizar, né, essa busca. Saímos pelo mundo afora em busca disso tudo. A gente está vivendo um mundo, no momento, né, dessa pandemia, que não está sendo fácil. Está sendo um desafio coletivo e individual, né? É algo que mexe com todos de forma realmente pessoal e também coletiva. E muitos desempregados, né? Muitas pessoas que perderam seu emprego, tiveram ali, de repente, a sua condição financeira reduzida, tiveram que refazer a sua forma de pensar no trabalho, tiveram que se adaptar, tiveram até que mudar de profissão, usar da criatividade, né, para poder renovar aquele formato como sempre estava acostumado. Nós tivemos que mudar a nossa rotina, nós tivemos que ficar afastados daquelas pessoas que nós amamos. Nós ficamos ali, nos sentimos lesados, né, o tempo todo, porque a mudança que foi impositiva, ela nos trouxe essa limitação. E o ser humano tem naturalmente uma rejeição a tudo que o limita, a tudo que é imposto. Por isso, o convite sempre nesse momento é que a gente se permita observar as situações que muitas vezes nos parecem como imposição, mas são para o nosso crescimento. Conta uma história de um homem que tinha uma formação
como advogado, e a família toda, né, cria aquela expectativa, a família também dentro daqueles contatos, do mesmo meio, mas ele não conseguia emprego, ele não conseguia se desenvolver dentro daquilo que eles programaram, né, de sucesso para aquela vida profissional. E ele então busca a casa espírita num momento de tristeza, sem desnorteado, né, e ali então recebe a orientação para justamente fazer essa adaptação, para que busque uma forma de um trabalho, né, leve o seu currículo, mas que se ele encontrasse algum outro trabalho, mesmo que não fosse na sua área, que ele aceitasse. E assim foi. No primeiro trabalho que ele buscou, havia um anúncio para balconista de uma lanchonete. E ele falou, não, isso não tem nada a ver comigo, eu sou advogado. Mas aquela vozinha, né, da consciência, aquela inspiração veio e disse, aceite. Aceite nesse momento porque você está precisando. Né? E ele aceitou. Mas com o tempo, o próprio dono do local percebeu que ele não fazia parte daquele contexto, né? Que apesar daquele trabalho ser um trabalho digno, ele teria ali uma capacidade de desenvolver outras coisas. E foi conversar com ele. E ele contou, realmente, eu sou advogado, mas eu preciso desse trabalho, então nesse momento, né, eu estou aqui trabalhando de forma dedicada da mesma maneira. E ele disse assim, então eu vou fazer o seguinte, eu conheço, eu faço parte de um grupo de pessoas, né, que trabalham nessa área do direito, e então vou te convidar para você trabalhar com a gente. Então a gente percebe que os caminhos muitas vezes são diferentes daqueles que nós percebemos. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida, porque às vezes a gente ignora alguns sinais, algo que nós nos desesperamos, né? Não percebemos esse momento especial que mostra para nós que tudo está ali como ensinamento, que é preciso que a gente tenha o exercício da vontade, de não entregar, simplesmente dizer, olha, eu sou uma pessoa azarada, né? Eu sou uma pessoa que Deus não olha por mim, que tudo dá errado. Onde é que está o nosso coração? Como é que é o tesouro que nós buscamos? Né? Em que nós realmente estamos investindo? Então é um convite para o nosso pensamento. Bom, e aí Kardec também traz para nós, justamente, fechando, né, esse raciocínio, de que a gente já entendeu que a felicidade não é bem aquilo que a gente estava pensando, ele vem falar mas será que mesmo nesse mundo de provas e expiações, será que não existe a possibilidade de uma felicidade? Tantas pessoas que se dizem felizes, que sentem, que vivem felizes. Existe uma felicidade relativa, né? Então ele traz esse tema da felicidade relativa para nós. E os espíritos vão nos orientando de que realmente existe uma condição, tanto na questão material como na questão moral. E aí nós trazemos um caso, um depoimento de um espírito na Revista Espírita de 1858, chamada Madame Stael. E ela vem trazer um relato na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela se comunica espontaneamente, né? E vem ali então falar um pouco da sua experiência. E ela então diz o seguinte: viver é sofrer, sim, mas a esperança não segue ao sofrimento? Momento que a gente passa muitas vezes, né, achando que não tem luz no fim do túnel, que está tudo acabado, não há sempre algo depois disso? Não há sempre um plano maior divino nos esperando? Será que Deus nos jogaria aqui simplesmente para sofrer, abandonados? Será que o olhar de Deus, né, está ali realmente com esse propósito de nos fazer simplesmente sofrer? Aparentemente, a felicidade existe. Nossa, a pessoa tem tudo, é tudo feliz, ainda está reclamando da vida, olha, tem tudo. Mas será que tem tudo mesmo? Porque, como disse lá no início, né, existe uma reclamação, uma insatisfação em todos os campos, em todos os aspectos. As pessoas de todas as classes sociais, né? De todos os jeitos. E aí ela continua dizendo: não pôs Deus
maior dose de esperança no coração dos infelizes? Não é muitas vezes a dificuldade que nos faz correr atrás de algo, da mudança? Porque às vezes a gente se acomoda, a gente acha, olha, tá tudo bem, aparentemente, né? A gente fica até com medo, né? Tá tudo dando tão certo que eu começo a ficar com medo de dar errado. Olha a angústia aí, né? De perder tudo. E às vezes a gente deixa de viver aquele momento especial, de dar atenção a alguém, né? De viver as coisas com mais leveza. O momento que é o aprendizado da dificuldade, que nos ensina a ter disciplina, nos ensina a ser tolerantes. Esse momento difícil é justamente o que estimula a vontade, a nossa vontade de querer mudar. Então, será que por conta de ser um mundo de provas e expiações, onde ainda esses sofrimentos ainda são muito... acontecem, né, de forma ainda muito presente, nós precisamos então ficar acomodados e ficar aqui, não, vamos sofrer, né, porque faz parte da evolução. A doutrina espírita nos mostra que a autonomia, né, que o espírito tem, isso já lá inspirado por Jesus, falando, né, que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Nós temos a condição de trabalhar, como diz lá na Lei do Progresso, de ver que algo não está bom e buscar. Se eu estou doente, eu vou buscar me tratar, né? Cuidar da minha saúde. Ora, por que não cuidar também para que esse progresso possa chegar? A grande questão é que, como nós ainda fixamos muito esse olhar nas questões materiais, porque Kardec vai fazer essa pergunta, né? Por que essas questões materiais ainda são tão importantes para nós, ainda são significam tanto, traduz muito essa questão da felicidade? Por que Deus colocou essa necessidade de a gente estar sempre, né, tendo que se vestir, tendo sempre que comer, que se manter abrigado, que ter um mínimo de estrutura, para que possamos justamente progredir? A gente tem sempre vontade de melhorar. Mas qual é o grande problema final, então, nisso tudo? É justamente, como os espíritos dizem, a tentação. Porque isso, às vezes, se transforma num grande problema. Por isso que Kardec vai trazer, no capítulo 5, o sofrimento baseado ou nas causas anteriores, né? As aflições são baseadas nas causas anteriores, quer dizer, aquilo que nós colhemos daquilo que nós plantamos no passado, ou das causas atuais, coisas que neste momento nós estamos alimentando, potencializando, como diz também lá no Evangelho, quantos sofrimentos são causados por nós mesmos. Ora, quando nós estamos no meio dessa pandemia, muitas vezes responsabilizando autoridades, responsabilizando aqueles que, de alguma forma, né, permitiram que tudo isso acontecesse. Mas e nós? Qual é o nosso grau de responsabilidade quando já sabemos de tudo aquilo que precisa ser feito, né, para que a gente possa se resguardar da melhor forma possível, protegendo também as pessoas que estão ao nosso redor? Todos nós temos nosso grau de responsabilidade na medida que temos conhecimento. Então, essas causas das aflições, aquelas que não podemos explicar, eu não entendo, eu faço tudo, né, dentro das coisas certas, estou sempre ali, sempre está acontecendo coisas ruins na minha vida, nunca dou sorte, enquanto eu vejo pessoas que às vezes são ruins, né, no nosso padrão, ela é rotulada como uma pessoa ruim e ela tem aparentemente sorte, tem felicidade, porque tem lá suas conquistas, né? Então, às vezes a gente vê o forte tendo as suas conquistas à base do sacrifício do mais fraco. E aí a gente vê que tudo é aprendizado, mas que nós devemos lutar para buscar o equilíbrio. Então não tem problema nenhum a gente buscar uma qualidade de vida onde a gente tem um carro melhor, né? Vamos combinar, Rio de Janeiro, ter um ar-condicionado no carro para aqueles que precisam às vezes trabalhar e se deslocar com o carro. A gente ter rodovias melhores, né? Ciclovias melhores para que as pessoas possam se locomover com as suas bicicletas. Que a gente possa ter uma casa
bem arrumada, né, organizada, para que a gente possa se sentir bem no nosso lar, atendendo às nossas necessidades, necessidades da nossa família, que a gente possa se alimentar bem. Isso tudo faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento, né, do desenvolvimento dos nossos talentos, porque são benefícios que vêm para nós, mas também vêm para o outro. Mas quando isso gera um grau de sofrimento, aí nós temos que começar a pensar. Eu não tenho o sofá que eu quero, então eu já estou sofrendo, porque aquele sofá, né, não consigo ter aquele sofá que eu quero. Olha, eu vou buscar, vou tentar, né? Mas será que o sofá ele não é uma das ferramentas para que eu consiga ter o meu bem-estar? Existem outras ferramentas que podem substituir, porque o meu objetivo maior é o bem-estar. O dinheiro é uma ferramenta para alcançar o bem-estar, mas existem outras. E é justamente essas outras ferramentas que muitas vezes nós ignoramos é que nos dão essa sensação de infelicidade, mesmo a gente tendo dinheiro, mesmo a gente tendo saúde, mesmo a gente tendo, muitas vezes, condições maravilhosas que nós não reconhecemos. E aí, para a gente fechar, então, o nosso raciocínio, já que já conseguimos ali entender a nossa condição, a felicidade relativa, Kardec, depois dele trazer, né, esse raciocínio para nós, justamente das causas das aflições, ele vai dizer do nosso pensamento anterior, falando da felicidade relativa na Terra. É possível, então, ser feliz no nosso planeta, na condição que a gente tem? E aí, os espíritos, então, lá na questão 922, eles vão trazer para nós, Kardec vai fazer a pergunta, né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um é a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Lembrem que a Madame Stael, ela vai falar justamente desse amor que Deus coloca, né? Não pôs Deus maior dose de esperança no coração dos infelizes, quer dizer, no fim está a felicidade, Deus é clemente, Deus nos programou para sermos felizes. Olha que notícia boa, gente, que nós estamos trazendo. Fomos programados, nós fomos criados para a felicidade. Não é bom isso? Mas aí, então, Kardec fala, mas nesse processo que a gente está aqui, como é que a gente lidar com isso, né? E aí os espíritos vão dizer, com relação à vida material, porque estamos na vida material. Os espíritos não ignoram isso, é uma necessidade da encarnação, né? O espírito passar. É a posse do necessário. Isso é um desafio, né, gente? A gente saber o que é necessário e supérfluo. Mas a gente pode estudar isso, a doutrina espírita traz esse tema também para nós. O que está entre a necessidade e o supérfluo? A gente precisa refletir, né? Onde é que está esse limite? Conforto, atendendo às nossas necessidades, a necessidade de estarmos bem materialmente, de vivermos de forma simples ou de vivermos de forma mais rebuscada, mas aonde está sendo atendido a sua necessidade básica já é condição para a gente ser feliz, de forma relativa, né? Mas ele complementa, haverá contudo, né, uma relação, e com relação à vida moral, a consciência tranquila. Opa, aí veio o desafio maior, né, gente? Porque talvez o que mais nos deixe angustiados seja a questão da nossa consciência tranquila. Porque podemos consumir aquilo que a gente quer para o nosso bem-estar, mas esse consumo, ele nos deixa com a nossa consciência tranquila? Nós fomos responsáveis no nosso consumo? Nós usamos aquele dinheiro de forma sábia? O nosso ganha-pão vem através de algo justo, né? Olha, eu estou me beneficiando e também beneficiando o outro, ou eu estou prejudicando alguém quando eu me beneficio? São muitas coisas para a gente pensar. Fazemos a nossa parte, consciência tranquila. E aí, ele fecha, os espíritos fecham com a fé no futuro. Novamente, a Madame Stael vem falando dessa esperança.
Por que a criança é tão feliz, gente? A criança é feliz porque ela tem esperança, ela espera sempre um momento, né, em que ela vai poder brincar, um momento em que ela tem na expectativa de algo que vai ser ensinado a ela. Então nós precisamos recuperar, como diz Jesus lá, esse estado esperançoso da criança, para que a gente possa enxergar as coisas de um dia de uma forma diferente. Então, nós desejamos a todos, né, que dentro de todo esse momento, onde o temor da morte, né, muitas vezes esse período que nós estamos tendo aí da nossa pandemia, e tantos outros assuntos que nos deixam angustiados, possam mexer com o nosso raciocínio, mas também com a nossa sensibilidade para responder aquela pergunta: será que nós estamos enquadrados naquele texto de François que vai falar eu sou um ser infeliz? Ou será que eu consigo encontrar no caminho da minha casa ao trabalho uma forma de ser feliz? Eu vou botar a música que eu gosto, eu vou chegar em casa e vou ver o filme que eu gosto, eu vou abraçar alguém, eu vou ligar para alguém, eu vou fazer uma comida que eu gosto, eu vou desejar através de uma prece um pensamento a alguém. Eu vou hoje escolher não falar mal de ninguém. Que felicidade, que paz é não me ocupar de falar do mal do outro, porque aí eu tenho tempo para olhar para aquilo que ainda está a ser melhorado em mim. Que todos nós possamos buscar dentro de nós mesmos esse plano divino de felicidade. A felicidade relativa, ela já existe. Que cada um encontre o seu caminho, a sua paz, a sua fé, porque estamos no caminho que Jesus indicou, o caminho do aprendizado. Muito obrigada, meus amigos. Desejo a todos muita paz, muita alegria, que vocês possam encontrar esses momentos felizes de gratidão, principalmente a Deus, e compartilhar esses momentos com também aqueles que estão ao seu redor, até mesmo com aqueles que nós consideramos nossos adversários, porque afinal de contas, todos, sem exceção, estamos dentro desse plano de felicidade maior. Nós vamos agora para o encerramento desse encontro, desenvolver mentalmente, junto aos espíritos amigos, através da prece da nossa querida Geisa para a fluidificação das águas e também para que os nossos corações possam estar unidos mais uma vez. Muito obrigada. Querido Pai de misericórdia e bondade, através das suas leis conquistaremos a felicidade e praticando os ensinamentos do Cristo, nós faremos a sua vontade. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por estarmos juntos em vibrações de amor, paz, serenidade, respeito, nesse momento de comunhão com o alto. O estudo de hoje nos possibilita muitas reflexões que poderão nos ajudar a saber escolher qual porta devemos bater, porque o Senhor nos disse: batei à porta e ela vos abrirá, pedi e obtereis. Te pedimos agora, ó Mestre, que possamos ser o melhor instrumento para o trilhar do amor, da paz, da sabedoria, que a sabedoria do Teu Evangelho se faça presente em todos os lares, abençoando a todos nós com vibrações de amor, paz, esperança, confiança, otimismo. Que todos se sintam amparados pelo Seu amor, querido médico de nossas almas. Agora, com o nosso melhor sentimento de amor, te rogamos pela fluidificação das águas, que sejam colocados elementos necessários a cada um de nós para melhor vivermos. Sabemos que em Ti, ó Mestre, nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor e nenhuma ovelha ficará perdida. Porque sabemos que o retorno às leis de Deus é a finalidade maior que todos nós estamos a caminho. Abençoe essa bendita escola, o nosso planeta e a todos que estamos matriculados na escola da vida. Muita paz para todos, graças a Deus.